Querido amigo, hoje vamos estudar o penúltimo pequeno parágrafo dessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar 2 Tessalonicenses 3, 6 a 16. Eu repito, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 16. E você que tem nos acompanhado nesse estudo, sabe que essas cartas de Paulo, que ele escreveu lá para os Tessalonicenses, tem um propósito muito específico de esclarecer, entre tantos outros assuntos, as dúvidas a respeito da volta de Cristo e os assuntos que se relacionavam com o tema. Foram vários ensinamentos que tivemos diante do fato de que a volta de Cristo, a segunda vinda de Jesus, é real. Muito bem. Diante disso, você que tem estudado conosco sabe que os judeus, no tempo de Jesus, viviam sob a esperança messiânica. Criam que, com a presença do Messias, um novo tempo de paz, segurança, bênçãos e justiça seria inaugurado. Entretanto, os judeus não reconheceram Jesus como Messias. E no dizer de João, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, isso é, não o reconheceram. João 1:11. Os seus não reconheceram, isso é, os judeus não reconheceram, e por isso eles ainda aguardam o Messias até hoje. Entretanto, nós, cristãos, sabemos que o Messias é Jesus Cristo, nascido em Belém, que já veio, que já cumpriu o seu papel redentor na história, morrendo pelos nossos pecados, e ressuscitado, ele foi glorificado, subindo aos céus, e onde está aguardando a ordem do Pai, para retornar, para vir outra vez e assim consolidar a restauração de todas as coisas. Nessa segunda vinda, Jesus, o Cristo, nos dá base para a esperança cristã. Na verdade, a base para a esperança cristã é a segunda vinda do Senhor Jesus. Cremos em Jesus como Messias que já veio, mas voltará. Para nós, então, a segunda vinda de Cristo é o evento que marcará o início da complementação do plano divino para a humanidade. Foi por isso que Paulo disse aos Tessalonicenses, a fim de que o vosso coração, confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma passagem lá da primeira carta, 1 Tessalonicenses 1:13. E nessa segunda carta, Paulo ainda esclarece e confirmou a certeza da vinda de Jesus. Ele diz, com relação à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Na verdade, o que temos aprendido é que o Senhor Jesus voltará. O tempo que isso ocorrerá não é claro. O tempo da segunda vinda de Cristo não foi revelado a ninguém, nem mesmo ao próprio Senhor Jesus. Pois, como sabemos, ele disse a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Tudo que então Jesus fez foi ressaltar o aspecto inesperado da sua segunda vinda. Porém, porque esse fato é muito importante, o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses também registrou esse fato por 2 vezes. Na primeira carta ele disse, pois vós, irmãos, estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E nessa segunda carta ele confirmou, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém de modo nenhum vos engane, supondo já tenha chegado o dia do Senhor. O fato de que não sabemos o dia e a hora da vinda de Cristo é importante porque precisamos então estar o quê? Preparados, precisamos estar atuando de tal maneira que quando esse evento ocorrer, possamos nos alegrar e não nos envergonharmos diante do Senhor. A nossa maneira de viver, então, deve ser adequada para nos encontrarmos com Jesus. Como cristãos, temos que demonstrar que sempre estamos prontos para esse maravilhoso encontro. Porém, para isso, necessitamos de manter a vida de santidade, de fé prática, de amor abnegado e de uma esperança segura e confiante. Precisamos, na verdade, de vigilância. Quando consideramos esse penúltimo parágrafo da carta,
Diante dessas exigências, entendemos que o título para esses versos é A Vida Cristã Disciplinada. A Vida Cristã Disciplinada. Muito bem, é necessário desenvolvermos essa vida cristã disciplinada, bem controlada, porque corremos certos riscos antes da segunda vinda de Jesus. Considerando que ela será inesperada, dois grandes riscos ameaçam a igreja e os cristãos individualmente. O primeiro perigo é a degeneração da vida cristã durante esse tempo de espera. Alguns em Tessalônica, acreditando na iminência da segunda vinda, abandonaram seus afazeres e negligenciaram as suas responsabilidades. Para esses, o apóstolo dirigiu a famosa advertência: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Tal procedimento irresponsável certamente acarreta mau testemunho na sociedade, de modo que Paulo então precisou exortar os irmãos a que se apartassem daqueles que andam desordenadamente, ou, mais precisamente, dos que querem viver às custas dos outros, tendo vidas desorganizadas, sempre metidos em confusões. O segundo perigo que ameaça a igreja e a cada um de nós, cristãos individualmente, é o engano promovido pelos ministros do anticristo. Do filho da perdição, do homem da iniquidade. Paulo acreditava que esses enviados do inferno poderiam enganar alguns cristãos imaturos e certamente os pseudo-cristãos. E por essa razão, ele advertiu os Tessalonicenses e adverte também a nós a respeito do mistério da iniquidade. O iníquo, que atua segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira com todo engano. Querido amigo, isso significa que a igreja convive com a mistura dos sinais operados pelos verdadeiros homens de Deus que agiam e agem sob a influência do Espírito Santo. Veja, por exemplo, Hebreus 2:4. E ela convive também com aqueles que são ministros de Satanás, que transformam-se em anjos de luz ou ministros da justiça para enganar aos homens. Paulo advertiu que os tessalonicenses não deveriam se deixar enganar, nem se perturbar, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Os fenômenos espirituais nem sempre procedem de Deus. Precisamos estar atentos a isso. Satanás não mede esforços para enganar, iludir, desviar os cristãos dos caminhos da verdade e da justiça. Por isso, as igrejas e os cristãos individualmente devem permanecer em estado de alerta. Entretanto, confiantes de que o Senhor nos guardará do maligno, conforme 3:3 de 2 Tessalonicenses. O princípio, então, que esse texto nos apresenta como desafio aplicável às nossas vidas, pode ser visto nesta afirmação: todo cristão verdadeiro, enquanto aguarda a volta de Cristo, deve manter e promover uma vida cristã disciplinada, tendo em vista esse glorioso encontro com o seu Senhor. É uma frase um pouco longa, mas eu quero repetir para que você entenda o que é que o texto está trazendo para nós como desafio. Todo verdadeiro cristão, enquanto aguarda a volta de Cristo, deve manter e promover uma vida cristã disciplinada, tendo em vista o glorioso encontro com o seu Senhor. E nesse texto, nós encontramos 5 deveres do verdadeiro cristão que vive e promove uma vida cristã disciplinada. O primeiro dever desse cristão é identificar e se afastar daquele irmão faltoso. Versículos 6 e 8. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, o nosso procedimento deve ser exemplar. Quando percebemos que o tema da vida prática, da vida disciplinada e responsável também ocupou o apóstolo Paulo ao escrever a primeira carta, e ao constatarmos que nessa carta também o assunto é tratado em detalhes, devemos reconhecer que esse assunto é importante e merece toda a nossa atenção. O dever que observamos e
o dever de nos afastarmos do irmão faltoso se baseia em 3 colocações. Primeiro, devemos nos apartar dos irmãos desordeiros porque a insubmissão não é própria dos cristãos. A palavra desordeiro é uma palavra militar e designa aquele soldado que não quer ficar em linha, aquele militar que persiste em sair da linha, sair da ordem, e especificamente são aqueles ociosos, isso é, preguiçosos, conforme 1 Tessalonicenses 5,14. Devemos sim imitar os que procedem ordeiramente, veja o versículo 7, que nos trouxeram a palavra da verdade e nos trouxeram a tradição sadia e correta, isso é, nos trouxeram a doutrina dos apóstolos. Assim como Paulo se colocava à disposição para ser imitado, nós devemos ter vidas que devem ser observadas e devemos observar vidas maduras daqueles que convivem conosco. Em terceiro lugar, uma outra base para nos afastarmos desse irmão faltoso é que devemos trabalhar com labor e fadiga pelo nosso próprio sustento. Nesse ponto específico, Paulo foi um exemplo que merece destaque. Ele diz assim, em labor e fadiga de dia e de noite. Ele trabalhou duro para não depender de outros e para não ser pesado para qualquer dos tessalonicenses que ele estava evangelizando. O nosso procedimento, querido amigo, não deve de forma alguma prejudicar a propagação do Evangelho. Em segundo lugar, um outro dever do verdadeiro cristão é servir de exemplo e instruir a todos os irmãos. Versículos 9 e 10. Aqui também temos 3 bases para apoiar esse dever cristão. Devemos abrir mão dos nossos direitos em favor do Evangelho. Veja o versículo 9. Paulo tinha todo o direito de ser sustentado pelo ministério de proclamador da palavra. Mas ele abria mão desses direitos em favor do Evangelho. Veja 1 Coríntios 9, 6. Ele tinha uma atitude bonita, uma atitude com liberalidade. Ele fazia isso espontaneamente. E agindo assim, comprovavam que não poderiam ser comparados a outros pregadores. Eram pregadores ambulantes, eram charlatães, eram enganadores que viviam às custas dos incautos. E Paulo e seus companheiros, Silas e Timóteo, não eram desse tipo. Devemos servir, sim, de modelo aos outros. Veja o versículo 9. O que Paulo sempre quis, e é o que devemos desejar, é que nossas vidas, por imitarem a Cristo, sirvam de modelo para os nossos outros irmãos. E, em terceiro lugar, devemos nos alimentar do fruto do nosso trabalho. O trabalho honesto é recomendado por toda a Bíblia. E aqui nesse verso o trabalho tem a finalidade de suprir a necessidade de alimento, demonstrando mais uma vez que a condição dos tessalonicenses era limitada. Tinham que trabalhar para poder sobreviver, porque eram pobres materialmente falando, mas eram ricos espiritualmente. E em meio à sua pobreza, pediram para Paulo o privilégio de poder ofertar para os irmãos da Judéia que estavam passando necessidade. Confira isso lá em 2 Coríntios 8, 1 a 5. Querido amigo, que possamos trabalhar honestamente para ter com que ajudar os necessitados. O terceiro dever do verdadeiro cristão é divertir contra o erro e estimular o bom procedimento. Versículos 11, 12 e 13. Mais uma vez, esse dever deve ter uma base tripla. Ele está sustentado numa base tripla. Devemos evitar o ócio e a intromissão na vida alheia. É dever de todo cristão estimular o irmão à prática das boas obras. Não é só responsabilidade da liderança ou da família. Qualquer um que é cristão tem o privilégio de se abrir com outro irmão, mas também tem o dever, a responsabilidade e a necessidade de encorajá-lo a se portar corretamente. É importante entender e aplicar esses ensinamentos nas igrejas de hoje. Veja bem, não podemos ignorar o pecado do irmão em Cristo. Temos obrigação de buscar, de admoestar, de corrigir e tentar convertê-lo, trazendo-o de novo para a obediência a Cristo. Devemos estimular e devemos incentivar que cada um viva do seu sustento próprio. Aqui, o propósito do trabalho é o sustento para as demais necessidades que temos para sobreviver. Não trabalhar
só pelo alimento, mas do trabalho deve vir o respaldo para as outras necessidades básicas da nossa vida. E conforme o verso 12, havendo insubmissão, havendo preguiça, havendo mau testemunho, esse irmão faltoso deveria ser confrontado, deveria ser admoestado, além de ser encorajado e estimulado a viver honestamente. Às vezes, é necessária uma palavra de disciplina, pois a disciplina é para o bem do disciplinado. E, em terceiro lugar, devemos também estimular e incentivar a prática do bem. Veja o versículo 13. De um modo geral, essa deve ser a base das confrontações, dos aconselhamentos, dos incentivos. O cristão deve praticar o bem para que o mundo, vendo as nossas boas obras, glorifique o nosso Deus que está nos céus. Em quarto lugar, o dever do verdadeiro cristão é destacar o faltoso, mas tratá-lo como irmão. Veja bem, nessa vida disciplinada, em quarto lugar, é necessário que você destaque esse faltoso. Mas, ao mesmo tempo, você deve tratá-lo ainda como irmão. Veja os versículos 14 e 15. Este dever é subdividido em 3 orientações. Primeiro, devemos notar o faltoso. Isto é, a comunidade tem que saber quem é esse desobediente, quem é esse desordeiro, para que a comunidade se afaste dele. Essa recomendação de Paulo, ele também tinha feito aos coríntios, quando ele lhes recomendou que não se associassem com aquele que, se dizendo cristão, não age como cristão. Se ele ainda não aceitar a palavra, temos que nos apartar dele, afastando-nos e afastando-o da comunidade, numa tentativa de fazê-lo ver a sua própria situação, conduzindo então ao arrependimento. Segundo, devemos nos afastar dos desobedientes. Veja o versículo 14. E alguém perguntaria, por quê? Porque nós somos salvos, porque temos Cristo em nossas vidas e porque o Espírito Santo não foi apagado e está nos transformando na imagem de Cristo. Não podemos, então, dar mau testemunho. E, em terceiro lugar, devemos advertir como irmãos os que desobedecem, em vez de considerá-los inimigos. Mesmo depois dessa separação entre o pecador e os outros cristãos, os fiéis devem tratá-lo com respeito, como irmão desviado e não como inimigo. Devem aproveitar a oportunidade para demonstrar esse irmão desviado com o propósito que ele volte, de que ele retorne à vida sensata. E, enfim, o quinto dever do verdadeiro cristão, que tem uma vida disciplinada, é desejar paz e a presença do Senhor para todos os irmãos. Veja o versículo 16. Que o Senhor da paz dê a vocês paz, sempre, sempre e de todas as maneiras, e que o Senhor esteja com vocês todos. Finalmente, aqui nós encontramos as últimas considerações desse parágrafo. São 3 recomendações bem objetivas. Devemos dar o comando de nossas vidas ao Senhor da paz. Querido amigo, a paz que o mundo procura está em Jesus. Quando temos Jesus, temos paz com Deus, pois Ele nos justifica. Devemos desfrutar, então, em segundo lugar, a paz que o Senhor nos dá em todas as circunstâncias. Não apenas a paz com Deus, mas temos também a paz de Deus. E, em terceiro lugar, devemos todos desfrutar da presença de Deus. O texto de Filipenses 4, 6 e 7 nos diz exatamente isso, que quando lançamos as nossas ansiedades e problemas sobre o Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É possível, então, experimentarmos a constante presença de Jesus conosco, desde que vivamos adequadamente nesse espaço de tempo até a segunda vinda de Cristo. Querido amigo, igrejas contextualizadas e cristãos maduros aguardam a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não negligenciando as suas responsabilidades, a sua ética cristã. Quando vivemos com lucidez e responsabilidade as nossas vidas cristãs, quando nós obedecemos às orientações da palavra de Deus, na certeza da volta de Jesus, certamente seremos considerados dignos do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o último programa em 2 Tessalonicenses.